Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pod do Baster, o podcast do Baster. Nós vamos falar desse assunto aí, mas vamos falar sério. Eu tô zoando, a gente botou um nome de zoação de criptomoedas e Bitcoin, mas nós vamos falar sério. E não adianta ficar falando, essa especulação, todo mundo vai perder tudo, não sei o quê, que não faz a menor diferença. Isso não. A gente quer entender. Eu não entendo nada e vou tentar entender. Então, fala aí, Giovanni. Então vamos ver o que a gente consegue falar sobre esse assunto aqui, né? Ver se a gente consegue dar um pouco de racionalidade no meio dessa irracionalidade que é criptomoeda, né? A gente mudou, então, um pouco a postura que a gente estava tendo, né, com as criptomoedas, que antigamente estava um spam, né, Baster? Todo dia pediam para adicionar 5 criptomoedas diferentes no site. Aí não deu para aguentar. O Gustavo ficava louco lá. Então, a gente começou aí colocando as 20 maiores por valor de mercado e mais algumas que já tinham lá no Buster System, né? E a ideia é começar a discutir esse assunto aí dentro da filosofia do site, né? E ver o que a gente consegue aproveitar desse assunto aí, né? Porque eu acho assim, é um assunto novo, boa parte é especulação, tem muito futurismo, né? O pessoal fala bastante sobre, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, blockchain é a nova internet, um mundo de possibilidades nova. Mas eu acho que assim, a gente tem que tentar buscar e ver o que a gente consegue trazer de produtivo pra gente também, e não só colocar tudo isso num saco e falar, não serve, é só sardinhagem. E também não ficar nessa de, não, isso aqui é o futuro, né? Então a gente vai tentar trazer uma abordagem mais racional aí, ver o que a gente consegue achar nesse meio termo. Então, vamos começar. Tem a pergunta do pessoal aí que eu vou ler também, Giovanni, mas eu vou falar o que eu acho e você vai falar o que está errado na besteira que eu estou falando. Então, quando perguntou para mim, a minha impressão... Não, primeiro eu quero perguntar outra coisa para você, porque você falou de blockchain e fica todo mundo falando de blockchain, de criptomoeda, de Bitcoin. Então, explica para a gente... eu sei que elas estão relacionadas, mas elas têm que estar relacionadas no sentido... As criptomoedas precisam do blockchain, mas o blockchain pode existir sozinho, pode acabar a criptomoeda, Bitcoin morreu tudo e continuar o blockchain existindo. Ele tem nada a ver com isso. Como é que é? Então, os dois meio que surgiram juntos, né, com o Bitcoin lá em 2009. Se eu não me engano, não foi um dos primeiros que surgiram nesse esquema de blockchain, mas foi o primeiro que juntou os dois. Mas a criptomoeda ela é a expressão de valor dentro da blockchain, né? Então ela tem uma função aí dentro da blockchain, mas que nem você perguntou, se a blockchain pode existir sem as criptomoedas? No meu entender, pode, porque você tem blockchain privada, né? Quando você tem uma blockchain privada, você não precisa pagar alguém, por exemplo. Você tem um sistema de blockchain que é seu, por exemplo, um banco central. Assim, o banco tal está usando blockchain, não sei o que está usando blockchain, está usando independente de criptomoedas. Você pode usar independente das criptomoedas. Aí quando falam, acho que o banco está usando essa estrutura, provavelmente ele quer fazer uma criptomoeda numa blockchain privada dele. Então ele quer fazer a criptomoeda dele, entendeu? Mas falam que é uma tecnologia, não sei o que, então não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, assim, tipo, para carro, para avião, não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, então. Está ligado a coisas financeiras. Não necessariamente, que nem eu postei hoje lá sobre o Egito, né, que está usando aqueles contratos que eram feitos via física e digital antigamente, eles estão fazendo agora via blockchain. E aquele contrato em si não é algo financeiro, é um contrato entre duas partes, duas empresas. Então, não necessariamente precisa ser do ramo financeiro, né? Assim, a aplicação da blockchain é quase limitada, você pode usar para quase tudo que você quiser. Mas aonde que faz sentido usar? Só em algumas condições específicas, principalmente quando você tem duas partes que não confiam uma na outra, por exemplo. Por exemplo, nesse caso do Egito aí, você tem duas empresas, uma está enviando uma carga para outra, uma não confia na outra. Então eles estão usando esse sistema.
Agora, você tem outros casos que não faria sentido usar blockchain, por exemplo. Eu quero manter um registro meu, quero registrar todas as vezes que eu fui na academia. Eu preciso de uma blockchain para isso? Não, uma planilha de Excel, um aplicativo de celular são suficientes. Porque a blockchain nada mais é que um registro que pode ser público ou não, né? O mais popular aí, o Bitcoin, é um registro público, então todo mundo tem acesso às informações daquela blockchain. Mas não está limitado a isso. Giovanni, seria errado, então, definir, ou pelo menos de uma forma bem simplória, obviamente, né, que blockchain é simplesmente um modelo de validação de dados? Olha, eu acho que não está errado não, viu, Roya? Você tem a validação dos dados feitos pelos nodes, né? E é a validação e registro dos dados. Então eu acho que não está errado nesse contexto da sua pergunta, não. É que é basicamente, pelo que eu entendo, posso estar errado, mas é basicamente isso, né, Barça? É tipo, como o Giovanni falou, você tem uma operação que você precisa que terceiros façam o registro e a fiscalização, traga toda a confiabilidade, né? Porque você não quer que o cara que vai receber ou o cara que vai enviar que faça esse registro e essa segurança. Então você pede para computadores, né, ao redor do mundo que façam essa verificação. Seria meio que isso, né, Giovanni? Isso. O esquema mais conhecido do Bitcoin é exatamente isso, né? São computadores que fazem essa validação e outros computadores que fazem. Alguns fazem a validação das transações e outros geram o que a gente chama de prova de trabalho, né? O Proof of Work. E esse Proof of Work aí é o que torna a blockchain mais segura, porque para eu fazer uma alteração, eu precisaria de todo um poder computacional em pouco tempo para alterar o que foi feito na blockchain. E outra coisa bacana assim da blockchain é que quando ela é pública há uma descentralização, né? Você não depende de uma entidade ir lá e validar e auditar esses dados. Então essas são algumas das vantagens. Esse negócio dessa coisa de descentralizado é muito bacana ideologicamente, o pessoal fica muito emocionado com isso e tal. Mas o quanto as pessoas querem mesmo coisas descentralizadas, isso eu tenho muita dúvida. A maioria dos seres humanos querem coisas descentralizadas, eu tenho muita dúvida sobre isso. O descentralizado é muito legal ideologicamente, mas você fala com quem? As pessoas querem falar com alguém, cara. Então, né? E nisso entra aquela questão do estou aqui pela tecnologia, né? Porque, que nem você falou, é muito engraçado, o pessoal acha bonito a descentralização, o que pode ser feito com a criptomoeda e tudo mais, mas a gente colocou lá no site, nessa última semana, como rodar um full node, né? O full node você faz a parte de validação das transações na blockchain. Então é diferente do mineral. O mineral você precisa ter um hardware específico para gerar aquela prova de trabalho e validar e achar os blocos e validar. O full node ele só valida as transações, então qualquer pessoa poderia rodar no computador. E você vê que o interesse nisso daí é pequeno, né? E quando você posta sobre isso, como rodar um full node para ajudar na descentralização da moeda, a primeira pergunta que o pessoal faz é: o que eu ganho com isso? Então, assim, eu acho que assim, a ideologia, não a ideologia, né, mas os conceitos por trás da descentralização da blockchain são legais, mas o que a gente vê, assim, para ter uma boa aplicação desse serviço, você precisa de muita gente para esse serviço aguentar, né? Ser descentralizado e atender todo mundo. Porque senão vai ficar uma rede lenta. Né? Quer ver, vamos transformar a Baixa.com em descentralizada. Nós estamos discutindo isso. Não, acho que seria um cenário engraçado. O Roya está com o mosquito da dengue lá. Então vamos descentralizar a Baixa.com. Descentralizou. Não tem mais Basta, Giovanni, o Roya, não. É todo mundo ali e todo mundo com todo mundo e tal. Não tem Gustavo, está descentralizado. Como é que faz? Ia ficar uma coisa dependendo da adoção dos usuários, né? Porque, para começar, a gente tem servidores, o site paga servidores caros, né? E se fosse descentralizar, para começar, ia precisar de pelo menos aí mais de 100, 500 pessoas com o computador ligado o tempo todo e com a rede disponível para enviar os dados, né? Isso, assim, pensando só no site, e não em autoridade, né? As pessoas querem isso? Eu acho que na prática não, né? Você acha bonitinho?
E como Eu acho que Desculpa, é gente. mais questão de ideologia, né? É que É legal não depender. É que como tudo na vida, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. A questão é que hoje, como tem muitas coisas ruins associadas ao governo, o pessoal está só olhando o lado bom, né? E, obviamente, não temos como negar que não tem lado bom, né? Então, é aquele negócio no site, você deu o exemplo do site. É muito legal quando o Basta bate o pé e fala, não vai ter esse tipo de coisa aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim quando você bate o pé e faz a mesma coisa com coisas que a gente quer ter ali, ou com algumas coisas que os usuários querem ter ali, entendeu? Então, é aquele negócio, a centralização, no meu ponto de vista, ela tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? A questão é que muita gente, mais uma vez, como o Giovanni falou, com a questão da ideologia, acaba olhando só essa parte positiva. Agora, um questionamento que eu gostaria de fazer, Giovanni, você que talvez entenda melhor, é que você não acha que esse pessoal acaba vendo só uma parte dessa descentralização? Porque, vamos lá, o sistema de Bitcoin é perfeitamente descentralizado, mas aí eu quero comprar uma casa com Bitcoin, eu vou lá e compro essa casa. Porém, eu vou ter que declarar essa casa, o cara vai também transformar esse Bitcoin em dinheiro, vai fazer um depósito na conta dele, alguma coisa assim. A partir do momento que foge do âmbito de Bitcoin, o governo já tem todo o controle dessa situação, não? É isso que eu sempre falo. Bitcoin não é nada, porque você, para fazer qualquer coisa com ele, o governo está dentro. Vou comprar um carro, o governo está dentro. Vou num restaurante, o governo está dentro. Vou botar gasolina, o governo está dentro. Então, sabe, qual é a diferença no final? Então, e só respondendo então ao Roya, né? Quem geralmente fala essas coisas, Roya, o cara fala sobre esses princípios legais, que eu não vou depender de governo e tudo mais. Só que aí, como que ele está comprando o Bitcoin? Aí você vai ver, ele está comprando uma corretora, uma exchange gigante. Essas exchanges estão cada vez mais sendo reguladas. Tem um termo chamado KYC, que é Know Your Customer. Então, assim, você sabe quem está comprando e quem está vendendo todas essas moedas. As únicas moedas que realmente, até, assim, hoje, não são rastreáveis, essas exchanges estão tirando de circulação. Então, assim, o pessoal acha que está tendo uma privacidade, uma independência do governo, mas na prática está totalmente sendo rastreado na entrada e na saída, né? E quantos por cento tem Bitcoin mesmo, wallet? Não deve ser 1%, não deve ser 1%, a maioria deixa em exchange, você tem alguma dúvida? Então, se está na exchange, já perdeu toda a ideologia, para começar, né? Mas você acha que quantos que não deixam na exchange? E outra coisa, a maioria, né? Outra coisa que eu não entendo, todo mundo comemorando que lá, sei lá que país lá, esqueci o nome, resolveu que adotar o Bitcoin. El Salvador. É El Salvador. Mas estão comemorando o quê? Não é exatamente para não ser centralizado, para não ser governo? Então, deveriam achar ruim, né? Então, o que eles estão comemorando é que provavelmente eles acham que um país adotando dá maior credibilidade para a moeda, né? Mas o que eles estão comemorando provavelmente é porque a cotação vai subir. É isso que eles acham. Porque em questão de descentralização, não tá, né? O próprio governo tá usando. O próprio governo tá minerando, inclusive, lá. Pois é. Mas vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa prática. Eu pessoalmente, o que eu acho que hoje em dia é criptomoeda, talvez reserva de valor, talvez, não sei, mas não tem nada de errado de usar como reserva de valor. Não acho que possa ser moeda em país nenhum, em nada, porque moeda não pode ter essa volatilidade. E até o momento é só instrumento de especulação. O que está errado nisso que eu estou falando? Pode falar, porque o que eu acho é isso. Buster, eu tenho a mesma visão que você sobre o que você falou aí principalmente do Bitcoin, né? Mas todas as outras coins também seguem isso. Eu acho que sim, no máximo você pode usar como reserva de valor, porque como moeda mesmo, o país El Salvador está usando, mas se eu não me engano as coisas são cotadas em dólar lá, então fica parecendo aquela situação quando eu ia adotar o plano real aqui, né? Você tinha aquela unidade de equivalência. Enquanto não for precificado na moeda, ela não serve como moeda. E tem a questão da volatilidade. Moeda, e aí você vende pão, um dia o Bitcoin vale 10, outro dia vale 80, no dia seguinte vale 1. Não tem como. Como é que você vai vender coisa né? assim? E aí, esse é o conceito de preço para essa questão da volatilidade, sempre vai estar relacionado porque você fica vendo o preço dela em dólar, né, geralmente. Então, assim, como moeda de troca, no dia a dia, eu acho
difícil mesmo ter essa adoção. O que vai acontecer é, você vai trocar, você vai usar ela como moeda de troca, mas no momento da transação você vai ver o valor em dólar para dar o valor em Bitcoin. Você nunca vai pagar 10 Bitcoin por alguma coisa, você vai pagar o equivalente dele em dólar, né? Pelo menos é assim que eu vejo hoje em dia. Não é só isso. Todo mundo que está especulando com Bitcoin é para trocar por dólar, por real, por euro. Ninguém é para ficar com Bitcoin. É ou não é? Pois é. O que eu vejo, e eu tô vendo vários comentários nesse sentido, é que eles não esperam só que a Bitcoin cresça e as criptomoedas cresçam. Eles esperam que todo o modelo financeiro do mundo mude. Então, eles não acham... Muita gente que acredita nesse novo sistema, eles não acham que vai ser só isso que a gente tem hoje. Eles acham que vai chegar um momento que tudo vai ser Bitcoin, entendeu? Então, o restaurante vai aceitar, o cartório vai fazer o registro em Bitcoin, que tudo... Então, é uma coisa tão, no meu ponto de vista, né, fora da realidade, que pode até ser possível, mas que acaba muita gente usando isso como embasamento, só que sabemos nós, né, que é bem influenciado pela questão de ganhar muito dinheiro, né? Pois é, mas para isso acontecer que você está falando, tudo bem, vamos dizer que vai acontecer. Não pode ser do jeito que é hoje, cara. É muito complicado você ter um Bitcoin, você movimentar Bitcoin, você comprar as coisas. O pessoal lá no site que fala que é simples, quando eu falo assim, é muito complicado, aí o pessoal fala que é simples. Quer ver como é simples? Aí escreve 150 linhas de uma linguagem complicadíssima e diz é simples. Cara, como é que as pessoas vão trocar cartão de crédito, que, porra, tá aqui no celular, não sei o quê, por usar Bitcoin, que tem que fazer wallet, descer pro wallet? O Giovanni escreveu lá outro dia, eu não entendi porra nenhuma. Então, assim, eu acho que eu, apesar de burro, eu esteja numa média, pelo menos na média da população, em termos de informática e tal. Eu não consigo entender porra nenhuma. Como é que a população em geral vai usar isso do jeito que... sem simplificar. E se simplificar, deixou de ser o que é, então como é que sai desse troço? Porque vai virar uma coisa simples, um cartão de crédito todo mundo usa, o governo está no meio. Como é que resolve isso? Exato, né? Por exemplo, lá em El Salvador é o governo que está criando as wallets, está controlando lá como o pessoal vai usar o Bitcoin mesmo, né? E aí já sai daquela questão da proposta inicial da descentralização, né? Porque quando o Bitcoin foi criado lá pelo Satoshi, um dos coisas que ele colocou lá no white paper é essa questão da descentralização, não depender de governo e tudo mais, né? Só que aí, para você fazer isso, você depende de uma outra entidade instalar o Node, minerar e fazer tudo para você. Então, eu acho que assim, você foi para o lado da centralização, da ideologia da descentralização, só que você está dependendo de outro terceiro para fazer isso para você, né? Porque não é todo mundo que está instalando no computador ou software, esperando 20 horas para sincronizar, para rodar a wallet no full node e tudo mais. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Além do mais, é complicado. Vocês podem dizer que é simples, mas é complicado. Para mim, e tem o seguinte problema. Os meus pânicos todos, não há a menor chance para mim. Eu prefiro dividir em 3 exchanges. Eu sei, você não tem Bitcoin, você não tem não sei o quê, tá bom. Mas eu prefiro botar em 3 exchanges grandes do que ter Bitcoin. Eu vou ter pânico todo dia que eu vou perder a senha e eu vou acabar perdendo. Eu perco senha de tudo. Eu li outro dia que parece que, não sei, não sabe o valor, mas especulam que metade dos Bitcoins foram perdidos. Pois é, né? E aí você não tem uma entidade centralizada para você ir lá e pedir para recuperar, né? Exatamente, você não tem aquele negócio de perder a senha. Então, é isso que eu estou falando para você. Eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada, apesar de eu assim, detestar governos. Eu não sei se uma coisa é você detestar governos, outra é não ter governo. É bem diferente. Eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada e eu acho que a maioria da população não gosta. Eu tenho pânico disso. Imagina eu ter Bitcoin como esse pessoal perdeu e agora está valendo 20 milhões o que você tinha. Deus me livre. Pelo menos na exchange, se a exchange for à falência, roubar meu dinheiro, pelo menos não foi burrice minha, não foi culpa minha, foram eles. Acho que eu vi um dia desse, lá no Reino Unido, alguma coisa assim, um cara que tinha perdido um HD que tinha o equivalente a 12 bilhões de dólares, alguma coisa, 12 bilhões de reais em Bitcoin. Ele estava escavando, né? Ele estava querendo um patrocínio para escavar todos os lixões
do Reino Unido atrás desse HD e tal. Eu estou vendo várias novas moedas sendo lançadas, né, Giovanni? Você acha que tem alguma delas? Obviamente não é questão de recomendação, mas você vê alguma delas assim com modelos talvez mais interessantes? E essas estão vindo com modelos diferentes? Então, Roy, eu acho que assim, a gente tem bastante moeda, né? Acho que tem mais de 5 mil novas criptomoedas, e eu acho que várias delas surgem para solucionar problemas que as pessoas veem no Bitcoin. E quem fala que o Bitcoin não tem problema, geralmente está pensando só na ideologia, né? Porque ele tem várias falhas. E eu acho que assim, cada nova criptomoeda surge com uma proposta de melhorar o que já existe. Várias delas querem ser meios de pagamento, né? Assim como o Bitcoin foi. Então, eu acho assim mais interessante buscar moedas que aproveitam outras partes da tecnologia da blockchain. Por exemplo, o Ethereum, ele faz parte da tecnologia por trás daquele artigo que eu postei lá do Egito, né? Que o pessoal está usando a tecnologia da blockchain para fazer os contratos. Então, assim, o que tem de interessante aí são criptomoedas e blockchains que não necessariamente querem ser meios de pagamento, entendeu? Que buscam proporcionar novos serviços. Eu acho que isso é o que tem de interessante hoje em dia. Cara, eu acho que a maioria das pessoas está sempre tentando achar alguma forma de ganhar sem trabalhar, mas a verdade é que no final das contas a gente está aqui às 10h18 da noite trabalhando, né? Até hoje o que a gente ganha dinheiro mesmo é trabalhando.